Muito bom dia, gente. Esse é o primeiro de alguns programas que eu pretendo gravar sobre espiritualidade. Me pediram muito isso, então, na medida do possível, eu vou passar algumas informações para vocês, né? E o objetivo disso é, naturalmente, o conhecimento das pessoas, né? A mim me perguntaram outro dia, Fernando, o que você acha? Por que existe espiritualidade, espiritualismo e espiritismo? Você poderia dar alguma informação a respeito disso? Eu falei, posso sim. Então, na verdade, a espiritualidade, ou mesmo o espiritualismo, uma coisa, a espiritualidade significa o quê? É o todo, né? A vida, de um modo geral, entre encarnados e desencarnados, para quem acredita. O espiritualismo é toda e qualquer religião que acredita na possibilidade da vida espiritual. Mesmo aqueles que pensam numa vida única, por exemplo, que essa é a vida, no final a pessoa vai ser julgada, digamos assim, são espiritualistas, né? Não acreditam, por exemplo, na reencarnação, mas são espiritualistas. Então, nesse sentido, todas as religiões, de um modo geral, que acreditam na existência de um Deus e que acreditam na sobrevivência da alma, são espiritualistas. Por isso mesmo, lá pelos idos de 1850, surgiu um grande professor, né, professor dos mais renomados, foi inclusive ajudante de Pasteur, né, chamava-se Hippolyte Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse senhor, em França, em Paris, teve vários trabalhos renomados e era cético. O que quer dizer uma pessoa cética? Uma pessoa que não acreditava nem na pré-existência da alma e muito menos na posterior existência após a morte. Era um cientista. Mas começou naquela época, nesses idos que eu estou falando, começaram as manifestações de mesa. Talvez você tenha ouvido falar, não é? Daquelas coisas que eu, por exemplo, quando era garoto, brincava disso. As pessoas botavam um copo na mesa, um abecedário em volta, botavam as mãozinhas uma em cima da outra e aí começava a rodar, né? E alguns achavam que havia influência de A ou B, outros não, mas havia certas coisas desconcertantes, né? Certas previsões. Perguntavam à mesa, alguns diziam que era o espírito que estava ali, perguntava qual com quem eu vou casar, aí o copo ia para A, B, ou C, ou D, enfim. Então foi o auge dessas manifestações, e algumas manifestações eram mesas que batiam. É incrível isso, né? As pessoas começaram a detectar, tanto em França quanto nos Estados Unidos, naqueles idos, mesas que batiam e tal. Até que alguém começou a perguntar, escuta, se você é uma pessoa inteligente, né, que está se comunicando, bata 3 vezes, e a mesa pá, pá, pá. Ou bata, sei lá, 21 vezes, a mesa pá, pá, pá. E aí começou, naquela época, em Paris, uma grande discussão para saber o que era aquilo. Muitos achavam que era charlatanismo, e em alguns casos era mesmo. E outros achavam que tinha alguma veracidade nisso, ou era de repente a força mental de cada um. Foi nesse viés, nessa maneira de ser, que Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse professor, esse cientista, se colocou na pesquisa para tentar desmoralizar. Na verdade, conta a história que ele não acreditava em nada daquilo e que teria que ter uma ação física, né, explicável, como cientista que era. Só que na medida que ele começou a participar dessas sessões de mesa, digamos assim, ele começou a ver exatamente o oposto daquilo que ele queria provar. Ele começou a ver que havia realmente alguma coisa inteligente por trás daquelas manifestações todas. E ficou, depois de um certo tempo, convencido disso. E se tornou primeiro repórter daquilo que ele chamaria um dia de espiritismo.
Aí você pode estar se perguntando. Se você já sabe, você não vai fazer essa pergunta. Mas se você não sabe, você vai perguntar, ué, mas não foi o Allan Kardec? Foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse professor de química, esse professor emérito, basta ver as obras publicadas em França naquela época, se tornou então o codificador de uma nova ciência, que alguns chamam até de religião, mas que fundamentalmente nasceu como ciência, chamado Espiritismo. E deu esse nome para diferenciar do espiritualismo. Por quê? Porque ele entendia ser diferente, porque ele entendia ter tido respostas de pessoas que já tinham ido embora, já tinham falecido, mas que sobreviviam após a morte, naquilo que ele chamou de erraticidade, não no sentido puramente do erro, mas no sentido, evidentemente, da progressão de vida até o dia atingirem uma vida que poder-se-ia chamar da vida parasitíaca, que na verdade, ao contrário do que se pensa que vai ter anjo tocando harpa, na verdade significa trabalho e muito estudo e muito amor pela humanidade. Então ele deu origem a esse nome Espiritismo para diferenciar do espiritualismo das tradicionais religiões, né, tanto a católica quanto aquela que dela derivou o culto evangélico a partir de dissidências que acreditavam e acreditam na vida única, embora que antes até do Concílio de Trento o cristianismo percebia e acreditava na reencarnação. E a partir daí não, e a história é que o imperador Constantino tinha uma esposa que não admitia o fato de um dia ter voltado para a Terra, ou ter que voltar para a Terra e de repente, quem sabe, ser uma empregada. E daí, sob forte influência, já que Constantino garantia a legalidade do cristianismo, se colocaram algumas obras como apócrifas, e que na verdade obras essas que davam esta conotação da reencarnação. Então, gente, a palavra espiritismo nasceu da inspiração desse professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que adotou o nome de Allan Kardec porque ficou sabendo, meses, evidentemente, depois da sua incredulidade, quando começou a acreditar, que ele teria sido, em priscas eras, uma personalidade chamada Allan Kardec. Então, na realidade, basicamente, essa é a história do Espiritismo. Hoje, há quem diga, como às vezes até eu digo, e outros dizem que equivocadamente, dizem, eu sou kardecista, para diferenciar os ritos, né? Porque há ritos e ritos, há religiões espiritualistas que acreditam na reencarnação e que, na verdade, não são kardecistas. É o caso da Umbanda, que no meu entendimento é muito legal, é muito bonita, é folclórica, deve ser estudada a sério, é uma religião que eu acho que derivou-se das crenças africanas, né? Da época do candomblé, essa coisa e tal, foi adaptada em termos de Brasil, mas que na realidade tem a sua importância e nós todos temos que reverenciar. Penso, na minha percepção, de que a gente deve acabar com esse negócio de por não entender o outro, condenar o outro, não é? E de se achar privilegiado. E é por isso que eu, Fernando Sérgio, acho que, não sei se eu inaugurei isso, mas eu confesso a você que há mais de 50 anos no rádio, e hoje muito mais na web, eu pelo menos refiro a mim como um espiritualista, ou um espírita, se você preferir, porque seguidor de Kardec e de Jesus Cristo também, mas um espírita ecumênico, porque eu não comungo dessas pessoas que condenam a religião dos outros sem saber, ou que se acreditam melhores do que os outros. Eu acho isso um grande erro, porque na verdade é preciso que possamos estudar, é possível que a gente troque figurinhas, como se diz, no sentido de procurar saber a origem da fé, a origem da força
né? E ela existe mesmo naquelas religiões tidas e havidas como pagãs, no caso da religião budista, que é fantástica. Eu tive a honra e tenho a honra de estudar o budismo na medida das minhas possibilidades, é bonito demais, e acredita na iluminação dos seres, não propriamente em Jesus. O judaísmo é muito bonito através da Cabala, através do Torá, e, na verdade, a gente tem que entender e respeitar toda aquela civilização e todo aquele povo. Então, às vezes, me perguntam, Fernando Sérgio, como é que vai ser a salvação, meu Deus, né? Porque eu penso que, não sei se eu estou certo, não tenho uma estatística efetiva disso, mas eu penso que pelo menos 70% do povo que está nesto naquela religião quer se safar, quer se salvar, por assim dizer. Imaginando que, de repente, num mundo de tantas agruras, num mundo tão maluco, né? Porque você vê a cada dia cresce a criminalidade, cresce a incompreensão humana, não é? Lá fora, nos tidos e havidos países de grande vulto, né? Países de primeiro mundo, você vê atrocidades terríveis, terríveis. Outro dia estava falando, não existe até um país, um cinema tão forte quanto o norte-americano, que é o que mais propaga pelo mundo guerras, crimes e outras coisas mais, que é um país admirável do ponto de vista do seu povo, do que fez pelo seu povo, mas não necessariamente do que fez ou do que faz pelos outros povos. Então penso que quanto mais fronteiras no mundo, mais separação vai haver. Inclusive fronteiras religiosas. Elas têm que cair. Não é? É evidente que não há menor necessidade do pastor da igreja X acreditar nas coisas que eu acredito, e muito menos não há necessidade da minha pessoa, já de muitos anos espírita, acreditar totalmente naquilo que ele diz. Mas não há necessidade que a gente brigue por isso. Não há necessidade da gente tornar a pessoa nossa inimiga, e muito menos há necessidade de você achar que só você está salvo. Aliás, me perguntou um dia alguém dizendo assim, Fernando Sérgio, o que é a tal da salvação? E eu, humildemente, digo para você, para mim, a salvação, na verdade, é da nossa ignorância. Quanto mais ignorantes, mais a gente vai achar que é o povo de Deus. Entendeu bem? Quanto mais sectário, mais a gente vai achar que Jesus só me ama, e a você do outro lado, não. A você que pensa diferente de mim, não. Ao ateu, não. Tudo isso é a mais braba ignorância que pode haver na vida. Braba com um B, no sentido da gíria. Porque é um absurdo, separa os irmãos. Meu Deus do céu. É como se você levasse para o terreno religioso, você levasse a mesma ojeriza que certas torcidas de futebol têm para com as outras, capazes até de matar por isso. Tem gente se regozijando porque, teoricamente, entre aspas, Deus, imagine se fosse fazer isso, teria jogado uma espécie de bomba atômica em Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, que absurdo, que absurdo. Jesus nos disse, Deus é amor. Ora, se Deus é amor, não pode jogar bomba em ninguém. Se Deus é amor, se Deus tem as qualidades que todas as teologias dizem ter, ou seja, onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente sabe de todas as coisas, onipotente pode tudo, onipresente está em todos os lugares. Vamos ficar apenas com a onisciência. Se ele sabe de tudo desde a eternidade, claro está que ele sabe desde a eternidade, se ele fosse um algoz, aqueles que estariam salvos e aqueles que estariam irremediavelmente perdidos. Ora, se ele sabe isso desde a eternidade e coloca uns e outros juntos, mesmo sabendo que outros não serão salvos, meu Deus do céu, que mal, não? Por outro lado, que disputa é essa?
Quem é que poderia resgatar aqueles que já estavam condenados pela onisciência de Deus? Mesmo com todo o poder do sermão ou da palavra. Então, gente querida, a gente precisa sair da infância espiritual. A gente precisa perceber que nós nascemos de uma força que nós chamamos Deus, que necessariamente nós não sabemos explicar. Jesus é o seu representante, na Terra, para mim mas para outro é o Buda, para outro será o Siddhartha Gautama, para outro será não sei quantos deuses, entre aspas, se criaram. Mas a gente não precisa brigar por isso. Porque todos eles, todos aqueles que foram fundamentais, que deixam para a gente a beleza do amor, que falam do amor, todos eles disseram de uma maneira ou de outra o mesmo que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor, ele não separa. O amor, ele não faz fronteira. O amor, sobretudo, tem como sua primeira qualidade a compaixão. E, sobretudo, a modéstia, a percepção de que não sabemos muito. E precisamos de cada um de nós para que possamos saber alguma coisa a mais. Então é isso. Quando é que esse mundo vai mudar? Quando nós mudarmos. Quando nós mudarmos, quando nós percebermos, quando nós seguimos, não um ídolo, não simplesmente para ficar com louvação em cima de Jesus, achando que ele é susceptível a um puxa-saquismo que nem sempre se faz necessário, mas a seguir as palavras de sabedoria que ele deixou. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele, na realidade, nos dá um norte. O que é um norte? Nos dá um caminho. E que caminho é esse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quem ama, não assalta. Quem ama, não estupra. Quem ama, não mata. Quem ama, confia. Quem ama, não rouba dinheiro do outro. Quem ama, não é corrupto. Porque temeis homens de pouca fé. Essa palavra foi dita num barquinho que ia virar a qualquer momento para aqueles discípulos todos que estavam à sua volta. Acorda, mestre, acorda, o barco vai virar. E ele dizia, porque temeis homens de pouca fé. Também foi ele que disse, em verdade vos digo, que até o final desta geração, todas essas coisas que eu vos falo serão verdadeiras. Que geração? Se não houvesse as muitas vidas, infelizmente o que ele disse, bonito, sábio, porém não seria verdadeiro. Aquela geração já se foi há muito tempo. Mas ele sabia, ele falava das coisas que estão por vir. Ele sabia, ele percebia que toda vez que você dorme, de uma certa forma, você apaga para a vida física. E você acorda 5, 6 horas mais tarde, 7, 8, e tem um novo dia para poder vivenciar. Ele sabia, como ele sabe, que se eu pegar as minhas fotos, nossa, gente, como era muito mais legal, a meu ver, quando eu tinha 17 anos, 19, 20. Ele sabia das mudanças, nós todos mudamos. E para aqueles que são adversários da reencarnação, o que é uma bobagem, porque você pode não acreditar e acabou. Digo, eu não acredito, né? Então as pessoas dizem, poxa, mas por quê? Cada hora você tem um nome, cada hora você tem uma personalidade, mas gente, não é assim na vida. Eu, quando era garotinho, que eu tinha os olhos, e ainda tenho meio que amendoados, meio puxados, quando eu estava no jardim de infância, por assim dizer, me chamavam de chinesinho. Quando eu cresci mais um pouquinho, em casa, a mamãe chamava de Dinho e de Nando. Já a minha avó me chamava de Nando. Então, olha só, olha quantos nomes. Chinesinho, Dinho, Nando.
E como profissional virei o nome que eu tinha, Fernando Sérgio. Mas até hoje, meus filhos obviamente me chamam de pai, meus sobrinhos de tio. Só aí você tem 5 nomes e outros vão acontecer, fora aqueles apelidos que eventualmente eles colocam na gente e a gente sequer sabe se tem. Eu me lembro, uma vez até eu acho que foi o Carlos Collor que me botou esse apelido, meu querido amigo de mais de 40 anos, esse grande compositor da música popular brasileira, e a Dutra já até falou comigo, nós trabalhamos juntos no início da nossa carreira publicitária, lá nos anos 70, somos amigos desde então, é uma dádiva que eu ganhei de Deus, e ele virou para mim, nossa, o Fernando Sérgio era um mosquitinho elétrico. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias da minha vida. Eu quero passar para você essa esperança, de coração. Não estou ganhando nada para isso. Para esse momento, não. Nada, nada. Ou por outra, talvez esteja ganhando a luz espiritual. Talvez esteja no início dessa minha caminhada. Talvez esteja no início dessa minha vontade de viver já provecto. Já com idade, já com, talvez assim, podemos dizer, no terceiro tempo da minha vida. É fácil você comunicar ganhando bastante bem, eu até ganhava razoavelmente quando eles pagavam, hoje não pagam mais. É fácil, mas é difícil você fazer, ou deveria, não deveria ser difícil, mas é difícil você fazer como eu estou fazendo nesse momento. De uma forma gratuita. Passando o amor. Dizendo para você, não acredite na violência, não acredite na desonestidade, não acredite nos exageros religiosos. Busque, evidentemente, os bons religiosos. Busque também aqueles eventualmente ateus, mas que são pessoas probas. Eu conheço o que é uma pessoa proba, é uma pessoa honesta. Eu conheço várias pessoas assim, várias pessoas assim. E que um dia, de uma forma ou de outra, na minha percepção, vão saber que, obviamente, a vida continua após a morte. Desculpa se eu me excedi no dia de hoje. Me deu vontade, busquei um outro lugarzinho aqui da minha modesta produtora, por assim dizer, para passar essa informação. Eventualmente, eu estarei aqui presente, não sei ainda com que regularidade, ou se terei regularidade, mas sempre que Papai do Céu me chamar, eu estarei junto de você, na medida do meu possível, aproveitando o meu momento, aproveitando a oportunidade magnífica que Deus nos dá de poder dizer, nas mais diversas formas possíveis, que o amor é lindo e que o mais importante da vida é amar. Beijo grande, fiquem com Deus.